domingos falando a respeito do compromisso, né? Desde a Santa Ceia, que foi no segundo domingo do mês, falando a respeito dessa palavrinha tão importante, irmãos, que é o compromisso. Na verdade, o diabo sabe o quanto o compromisso é importante para quem quer servir a Deus. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que Deus honra, é o compromisso. Tem muita gente que ainda não percebeu isso. Deus é muito fiel ao compromisso daquele que tem compromisso com Ele. Amém? É muito importante isso. Se você reparar, o diabo está tentando tirar cada vez mais da humanidade o compromisso com as coisas. É cada vez mais difícil encontrar gente de compromisso. Tanto no trabalho, eu estou falando lá fora, né? Vamos dizer no secular, no mundo aí fora. No casamento, ninguém quer compromisso. No trabalho, as pessoas não querem compromisso. Com Jesus, muito menos. Ninguém quer se compromissar. Só que a falta do compromisso está impedindo as pessoas de crescerem. Uma pessoa sem compromisso não chega a lugar nenhum. O diabo quer isso. Pode ver, esses movimentos estão crescendo aí, que são até de, vamos dizer assim, de origem demoníaca, diabólica. E dizem aí, todo mundo é de todo mundo. Tem esse negócio de ter compromisso com ninguém, compromisso com aqui, com ali, esse negócio de casamento, tá com uma mulher pelo resto da sua vida, tá com um homem pelo resto da sua vida, e se enjoa. Isso não pode ser assim. Claro que pode, e deve. Pode ver que a destruição vem daí, da falta do compromisso. Eu falo bastante, bato nessa tecla, porque é bíblico, né? Parece que o cristão ele é careta, ele é ultrapassado. Mas eu vou falar numa linguagem alta, tem crianças aqui, mas a intimidade, por exemplo, sem compromisso, o que ela gera? Ela gera uma família desestruturada que nasce antes da hora, e surge antes da hora, ou até que nem surge. Porque o que acontece? Deus não ordenou, Deus mandou que tudo que se fosse feito de intimidade fosse depois do compromisso do casamento. Por quê? Por isso que você vê depois tanta gente querendo tirar a vida de um feto, de uma criança, que já é uma vida que está ali dentro, simplesmente pela falta do quê? Do compromisso. Porque cedeu ao prazer carnal, quis aquele prazer antes de ter um compromisso, e agora vem uma criança indesejada. Que na verdade era indesejada pela pessoa, mas era desejada por Deus. Ai de quem faz isso, irmão. Porque só quem pode dar vida, só quem pode tirar a vida é quem? É Deus. Então tudo vem dessa falta de compromisso. Isso é coisa muito séria. Nós vamos continuar nesse assunto. Quem está aprendendo bastante aí, diga glória a Deus. Vamos lá então. Mateus capítulo 6, versículo 24 é o assunto de hoje. Mas eu vou voltar um pouquinho no que a gente falou no domingo passado, para quem já estava aqui lembrar, e para quem já não estava pegar, né? Que nós falamos no domingo passado. Vamos lá, deixa eu correr aqui, porque é bastante coisa aqui para falar e o tempo é pouco. Mateus, capítulo 6, verso 24. Quando você vai abrindo aí, vai aparecer ali na tela também, já eu vou falar do pastor Fernandes Lima, vai estar conosco terça-feira também, vai ser uma bênção, eu quero ver você aqui, amém? Mas já eu falo sobre isso. Semana passada nós falamos o seguinte, que compromisso não pode ser só de palavras, compromisso tem que ser do quê? De atitudes. Palavras é fácil, falar qualquer um fala, como diria minha avó, até papagaio, né? Se você ensinar ele fala. Mas o compromisso tem que ser de atitude. E nós vimos aqui 3 atitudes que mostram o compromisso. 3 atitudes do compromisso com Deus. Então, quando alguém tem um compromisso com Deus, ele vai demonstrar essas 3 atitudes, através de atitudes, não só de palavras. Qual que é a primeira atitude de compromisso com Deus? O compromisso com a palavra de Deus. E eu falei uma coisa aqui, que Deus não tem compromisso comigo, presta atenção, com a pessoa. Deus não tem. Deus tem compromisso com a palavra dele, com o que ele deixou escrito aqui, porque saiu da boca dele. Se eu tiver compromisso com a palavra dele, aí então ele também tem compromisso com quem? Comigo. Quem está entendendo, diga amém. Se eu deixar o compromisso com a palavra dele, ele também não tem obrigação alguma de ter compromisso com quem? Comigo. Então Deus não tem compromisso com o pastor porque ele é pastor, porque ele usa gravata. A igreja não tem compromisso porque você tem tantos anos de igreja, ou porque você que está começando agora. Não, o compromisso de Deus é com o quê? Com a palavra dele.
É com isso que ele tem compromisso. Enquanto eu também tiver compromisso com essa palavra, ele também tem comigo. Se eu sair da palavra dele, ele já não tem mais compromisso comigo. Pode ser eu quem for. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira atitude de compromisso. Tem gente que diz ter compromisso com Deus, mas não tem compromisso com o que está escrito aqui. Não tem como. Eu falei que nem Jesus fugiu essa regra. Jesus era o próprio Filho de Deus, mas quando ele esteve aqui em carne, Jesus manteve o seu compromisso sempre com o que estava escrito. Se você ler lá, a gente viu Mateus capítulo 4, lembra? Quando o diabo veio tentar Jesus no deserto, quem lembra dessa passagem? Satanás vinha, tentava Jesus, e Jesus sempre respondia como? Satanás, está escrito. Lembra? Está escrito. E Jesus combatia o diabo com a palavra. Aí o demônio percebeu que Jesus não sairia da palavra, que Jesus tinha compromisso com a palavra. O que o demônio fez? Tentou usar a própria palavra para confundir Jesus, que é o que nós falamos que hoje as pessoas fazem, distorcer a palavra. Ele falou assim, mas Jesus também está escrito o seguinte, se joga daí de cima, levou Jesus num lugar muito alto, no pináculo do templo, a Bíblia fala, e falou para Jesus, se joga daí. Porque também está escrito, seu compromisso não é com a palavra, também está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que guardem, para que nem os teus pés tropecem em pedra. Só que Jesus pegou o que o demônio estava querendo ali fazer. Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Ou seja, não foi exatamente isso que Deus tinha dito. Ou seja, se a pessoa sofrer algo sem propósito, sem querer, sofreu um acidente de maneira acidental, Deus ele prometeu guardá-la. Diga glória a Deus. Mas Jesus entendia também que o diabo estava querendo distorcer a coisa. Se algo fosse provocado, se ele se jogasse dali, ele sairia da palavra. Deus não teria compromisso de guardá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Então cuidado, hein? Porque o diabo ele é mestre em distorcer a palavra, para você não ser enganado por ele. Vamos lá, aí a segunda atitude que a gente falou do compromisso com Deus. Primeiro, compromisso com a palavra. Segundo, compromisso com a obra de Deus. Meu irmão, olha para o pastor. Eu não posso falar que eu tenho compromisso com Deus se eu não tenho compromisso com a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus, pastor? Ganhar almas. As almas são a obra de Deus. Você e eu, nós só estamos aqui com esse intuito. Presta atenção que eu vou te dizer que eu falei coisas aqui que eu não tenho medo de dizer. Eu falei assim, eu não me arrependo do que eu falei. Eu digo isso com toda certeza, tem que ser o pensamento de todo cristão. Se uma pessoa ainda não é salva, ela não tem certeza da sua salvação depois daqui, pode ser que Deus esteja segurando a vida dela aqui ainda por causa disso. Entendeu? Sim ou não? Tem gente que Deus, pela misericórdia, segura a vida da pessoa, dá livramentos, porque ela ainda não é salva. Mas vamos dizer que alguém já aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, desceu às águas e já tem o seu nome escrito no livro da vida. Essa pessoa está salva. Ela tem dentro de si aquela certeza do Espírito Santo que se ela fechar os olhos hoje aqui, ela vai estar com Cristo. Diga glória a Deus. Eu pergunto, por que essa pessoa ficar mais um segundo aqui na face dessa terra, se ela já está salva? Eu vou te explicar por quê. Deus nos deixa aqui, porque o propósito de Deus não é só a nossa salvação. O propósito de Deus é que depois que a gente é salvo, nós continuemos aqui nesse mundo para cooperar com a salvação de outros. Quem está entendendo, diga amém. É para isso. Eu até disse, é até um risco Deus deixar você aqui depois que você está salvo, porque a qualquer momento, enquanto o cristão está nessa terra, ele corre risco de cair de novo, de se perder e de perder a sua salvação. Mas por que Deus corre o risco de deixar um salvo aqui nessa terra? Porque Deus está olhando o lucro que Ele pode dar para a obra de Deus, para o reino de Deus. Porque através dele, Deus pode trazer, através dele, muitas almas podem vir para o reino de Deus. Diga glória a Deus. Então, olha, você quer um conselho? Produza para o reino de Deus. Produza para a obra de Deus. Eu falei uma coisa aqui que eu até disse assim, eu não tenho medo de falar isso, eu falo de coração mesmo, irmãos. O dia que Deus achar que a minha missão aqui nessa terra está cumprida, vamos dizer que eu termino esse culto hoje, já foram 3, teve 8, depois 2 da tarde na Vina, agora às 6. Terminou esse culto, essa noite, quando eu for me deitar, Deus diga lá no céu, Renan, o que você tinha que fazer já foi feito, acabou tua obra.
sem medo nenhum, eu digo: Senhor, então me leva, porque eu não quero ficar mais um segundo aqui na face dessa terra, depois que eu já tiver cumprido a minha missão, o meu propósito. O Senhor cuida da minha esposa, o Senhor cuida da minha filha, que eu sei que Ele cuida, Ele não deixaria jamais aquele que serve a Ele desamparado, mas me leva, porque eu não quero ficar um segundo a mais aqui, depois que eu já cumpri a minha missão. Então você quer um conselho? Você quer ficar mais tempo aqui? Sim ou não? Quem quer? Fala amém. Então olha para o irmão do seu lado e fala assim: ó, dá lucro para o reino de Deus, produz alguma coisa. Amém? Porque Deus não vai deixar você aqui sem produzir nada. Já sai daqui pensando nisso: Jesus, eu vou caçar um serviço aqui para o reino de Deus, para eu ficar mais tempo. Porque você sabia que isso está na Bíblia? A Bíblia fala que o lavrador veio, limpou acho que era uma videira, se eu não me engano, ali estava simbolizando a gente, né? Era uma árvore, limpou, adubou e tal, e quando veio, não tinha nada de fruto. Sabe o que ele falou? Corta. Por que ainda vai ocupar a terra inutilmente? Por que eu vou ficar aqui se eu não estou produzindo nada? Quer ficar mais tempo? Começa a trabalhar pela obra de Deus, amém? Vai ganhar almas para Jesus, primeiro a sua. Se você não está salvo ainda, você já deveria estar preocupado. E depois, correr atrás de ganhar almas. Lembra que eu falei? Ide por todo o mundo. Aí tem um parênteses escrito assim, ó: pastores, missionários, obreiros, e pregai o evangelho a toda criatura. É assim? De jeito nenhum. Não tem nome de ninguém ali. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é pastor, isso não é obreiro, isso é todo aquele que conhece o evangelho. Nós temos que produzir. E por último, o terceiro, para mim não demorar no que foi assunto já passado, o compromisso, na atitude também de compromisso com a igreja. Então, olha, quem tem compromisso com Deus também precisa ter compromisso com a igreja. Eu falei assim, ó, imagina, tem gente que não tem raiz, porque fala assim: placa de igreja não salva. Eu concordo, realmente não salva. Mas um salvo, ele tem um lugar a congregar. Ele tem um lugar para buscar Deus. Ele não pode ficar igual árvore sem raiz. Planta uma árvore hoje aqui, quando ela começar a querer criar raiz, arranca ela, aí você planta em outro lugar. A hora que ela começar a querer se enraizar de novo, porque é a raiz que traz o mantimento, arranca ela e planta em outro lugar. Aí você vai fazendo isso, arranca daqui, planta dali, arranca de lá, planta lá. O que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer. Ela morre. Eu te garanto, não existe um cristão que fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, que cresça espiritualmente. Não vai para frente. Uma hora ele não vai estar em igreja nenhuma, porque não se firma em lugar nenhum. Então pensa bem. A Bíblia fala, Hebreus 10:25, não é coisa da minha cabeça, está escrito lá. A Bíblia diz: não deixando a vossa congregação. Outras traduções dizem: não deixando o costume de assistir às reuniões, não deixando os costumes de assistir, de congregar, como muitos, né? Como é costume de muitos, mas animemos uns aos outros, quanto mais vemos que vai se aproximando aquele dia. E quando fala aquele dia, se você ler lá, Hebreus 10:25, põe para mim rapidinho, só rapidinho, Hebreus 10:25, só para não ficar nas minhas palavras, a gente já vai entrar na mensagem de hoje. Olha o que fala lá. Tem como colocar na linguagem de hoje? Rapidinho. Isso aí já é assunto passado, eu só estou lembrando você. Está lá, ó: não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que dia? Você sabe que dia que Deus está falando? O dia da volta de Cristo, o dia do juízo. E isso, o que me chama a atenção aqui, que está ligado o dia do juízo com animar as pessoas a continuar assistindo às reuniões. Sabe por quê? Porque quanto mais perto tiver do juízo, você vai ver mais gente vai se afastar da igreja. Quanto mais perto tiver do dia do juízo, mais pessoas vão se afastar da casa de Deus. Irmão, se segura, estou falando para você. Se segura na sua cadeira, não deixa nada te afastar da presença do Senhor. Porque o demônio sabe que é aqui que você escuta a verdade, é aqui que você é edificado, é aqui que você cresce espiritualmente. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia fala: anime uns aos outros para não deixarem de assistir os cultos. Irmão, olha para o pastor, não é só obrigação minha não. Olha para o seu lado aí, viu que está faltando alguém? Você conhece? Liga para a pessoa: ô irmão, você não foi no culto hoje, o que aconteceu? Rapaz, fica firme, não, olha, quarta-feira vai ter culto, terça-feira vai ter reunião especial, quero ver você lá. Anime uns
aos outros, para não deixarem de assistir às reuniões. Compromisso com Deus também é compromisso com a igreja. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar, que isso aqui foi assunto passado, agora vamos entrar em assunto novo. Vamos lá? Mateus 6, 24. Quem achou, diga amém. E diz assim, presta atenção: ninguém pode servir a dois senhores. E a explicação vem, por quê? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Presta atenção, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então o que Jesus está explicando aqui? São palavras do próprio Senhor Jesus. Irmãos, compromisso requer exclusividade. Você não pode ter um compromisso com Deus sem que ele seja único, exclusivo na sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo ali o seguinte: olha, se você quiser servir a dois senhores, você só vai conseguir amar um, o outro você não vai conseguir. Se você tentar se dedicar a dois senhores, você vai se dedicar a um e o outro vai ficar o quê? Desprezado. Então, compromisso com Deus é uma coisa única, é só com Ele. Aí, Jesus põe um ponto final ali e ele dá um exemplo. Ele fala assim, ó, não podeis servir a Deus e a quem? E a Mamon. Mamon era o Deus das riquezas, Deus do dinheiro. Mas não é só o Deus do dinheiro que muitas vezes se torna um outro Deus na vida da pessoa. O dinheiro sim também. Tem gente, olha para o pastor, você vai me desculpar, mas direto eu vejo isso. Você fala, fulano, você não tem um dia para estar na casa de Deus, pelo menos para agradecer a Deus, para poder sentar e ouvir a palavra de Deus, aprender de Deus, se preocupar com a tua vida espiritual. Não, porque eu tenho que trabalhar. Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não, porque eu tenho que trabalhar. Eu preciso pagar as contas. Aí o dinheiro se tornou o quê? Um Deus. Porque ele ocupa até o lugar de Deus. Irmãos, presta atenção, de uma vez por todas, dinheiro não é pecado. Nunca foi. Jesus nunca quis que o filho, uma filha dele, tivesse uma vida miserável. Ao contrário, João 10:10, ele disse, eu vim para que tenhas vida, e vida com o quê? Abundância. Deus quer você ver, Deus quer você tendo o melhor. Mas o amor ao dinheiro é o pecado. Tem gente, meu irmão, que ama tanto o dinheiro, que coloca até no lugar de Deus. Cuidado. Não tem jeito. Se você servir as riquezas, você não vai conseguir servir a Deus. Se você amar, porque tem gente que ama, mata se for preciso por causa do dinheiro. Tem gente que for preciso, faz o que tiver que fazer por causa do dinheiro. Se você amar o dinheiro, você não vai conseguir amar a Deus. Se você se dedicar ao dinheiro, você não vai conseguir se dedicar a Deus. Mas isso é só um Deus. Mas tem mais outros deuses aí. Que a explicação aqui, o principal é o seguinte, não tem como você servir a dois. Porque se você amar um, o outro você não vai conseguir amar. Se você se dedicar a um, o outro você não vai conseguir se dedicar. Então, ou Jesus se torna um único na sua vida, ou você não vai conseguir ter um compromisso verdadeiro com Ele. Não precisa ser o único. Tem gente que o Deus dela é o sentimento. Como assim, pastor? Eu estava falando nos outros cultos o seguinte. Por exemplo, a pessoa quando está triste, ela obedece, ela respeita, ela serve mais a sua tristeza do que a Deus. Estou tão triste hoje que eu não vou nem na igreja. Hoje eu estou tão triste, estou triste que eu não vou nem orar. Não consigo nem orar. Não consigo nem buscar Deus. Se Jesus voltar naquele dia, então, de tão triste você vai ficar. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus triste alguma vez, sim ou não? Sim ou não? Você vê Jesus triste na Bíblia, sim ou não? Sim. Não só triste, muito triste. Se você pegar aquela passagem que Jesus está no Getsêmani, que é antes da crucificação, ele está ali sendo pressionado, oprimido. Alguns momentos antes da crucificação, a Bíblia fala assim, que Jesus começou a angustiar-se e a entristecer-se muito. Ali fala que Jesus teve uma tristeza de morte, está escrito desse jeito. Alguém já leu isso na Bíblia? Tristeza de morte. Mas eu te pergunto, Jesus em algum momento, por causa da tristeza, deixou de orar? Deixou de buscar a Deus?
Porque Deus era Deus e não a tristeza. O dia que você deixa de buscar Deus por causa da tristeza, por causa da angústia, ou por causa de qualquer outro sentimento, aquele sentimento se tornou um Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. A gente pode até ficar triste. Jesus ficou triste, mas uma tristeza tão profunda, que era uma tristeza de morte, a ponto de morrer. Mas em nenhum momento ele deixou de buscar Deus. E mesmo triste, aliás, ao contrário, quanto mais triste ele se sentia, mais ele orava. Pode ler lá. Tem gente que é ao contrário. Eu fiquei tão nervoso, eu estou tão nervoso que eu não quero nem ir para a igreja. Eu estou tão nervoso que eu não quero nem orar. Eu estou tão nervoso que eu não quero nem buscar Deus. Você está deixando o teu nervosismo tomar o lugar de Deus na tua vida? Ô meu irmão, cuidado. Por aí vai, são tantos outros deuses. Mas não tem como, ou você toma uma decisão e faz de Jesus o único na sua vida, ou é impossível você ter um compromisso de verdade com Ele. Não tem jeito. Fazer uma pergunta simples: quem é casado aqui, namorado, noivo, quem tem marido, esposa, levanta a mão. Deixa eu ver. Tem ou não tem? Deixa eu perguntar, você dividiria o seu marido, a sua esposa, noivo, noiva, com alguém? Hã? Dividiria não? Ah, não, né? E aquela pessoa assumiu o compromisso com quem? Com você. E você cobra o compromisso dela. Só que você não gosta quando Deus cobra o compromisso de você. E você acha que Deus tem que dividir você com outras coisas. Irmão, do mesmo jeito que você tem, eu vou te mostrar aqui hoje na palavra, que você tem ciúme da pessoa que assumiu um compromisso com você, Deus também tem ciúme de você que assumiu um compromisso com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá para Êxodo rapidinho. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Lá no comecinho, segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis vem Êxodo. Não, pastor, não tem problema não. O importante é ele estar aqui em casa. Se ele dormiu a noite aqui, ele pode dormir outra noite lá na casa da outra. Pode? Não, pastor, o importante é ela estar aqui. Ela dorme uma noite aqui, outra noite ela dorme lá. Não faço questão, a gente vai levando assim. Você aceita, homem de Deus? De jeito nenhum, pastor, pois é. Quem é que aceita? E as pessoas querem que Deus aceite um compromisso assim. Ah, pastor, um dia eu estou aqui na igreja, outro dia eu estou lá na farra, no forró. E tudo bem, pastor. O importante é que eu tenho Deus no meu coração. Não funciona assim. Compromisso é exclusividade. Quem está entendendo, diga amém. É entregar de verdade sua vida a Jesus. É ser somente dele. Olha o que ele diz ali. Jesus falou lá no Novo Testamento, Mateus 6,24, a gente acabou de ler. Agora Deus vai falar lá no Velho. Lá atrás. Diz assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui, se você reparar, vamos ler do versículo 1. Volta no versículo 1. Deus ele vai falar dos 10 mandamentos. E antes de falar qualquer outro mandamento, olha o que Deus fala. Então falou o Senhor, falou Deus, todas essas palavras dizendo, versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa do quê? Então presta atenção, por que Deus cobra compromisso? Porque Deus sabe, meu irmão, de onde Ele te tirou. Só que às vezes você esquece. Eu vou lhe dizer uma coisa, não esqueça do Deus que te tirou lá da terra do Egito. Eu vou falar de mim, eu sei. Qual foi a casa da servidão que Deus me tirou? Qual foi o Egito do qual Deus me tirou? O Egito era o lugar onde o povo de Deus era escravo, antes de Deus tirar eles de lá. E aí é que está, meu irmão, Deus não vai lhe cobrar nada. Deus ele não é aquele que joga, lança em rosto, joga na cara, como se diz por aí. Deus não lhe cobra um centavo, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer uma coisa. Olha lá, versículo 3. A única coisa que Deus cobra por ter te tirado da servidão: não terás outros deuses diante de Ele. Sabe a única coisa que Deus quer? Sabe o que é? Compromisso. É só o que Deus quer. Deus não vai lhe cobrar um centavo. Deus não quer nada de você. Meu irmão, Deus não lança em rosto. Mas Deus exige compromisso.
Porque Ele é o Deus que te tirou da casa da servidão, não se esqueça. Ele é o Deus que te tirou do Egito, e muitos aqui mais de uma vez. Deus livrou, Deus guardou. E o que Deus quer com isso, pastor? Apenas uma coisa, que Ele seja único na sua vida. Não é à toa que quando nós falamos que uma pessoa aceita Jesus, ela tem que aceitar Jesus como único e suficiente, o quê? Salvador. Único e suficiente, não tem outro. Muda para mim para a linguagem de hoje. Olha como fala, lê comigo aqui na tela, na linguagem de hoje. Diz assim, ó. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Deus está sendo direto. Deus quer ser único. E aí eu ouvi o pastor falando, eu achei muito engraçado a comparação que ele fez. Ele falou assim, olha, o ser humano ele é fiel a muitas coisas na vida dele. Ele acha difícil ser fiel a Deus, mas você quer ver uma coisa? Pergunta para um corintiano, tem algum corintiano aqui? Levanta a mão, não precisa ter vergonha não. Tá difícil, hein? Corintiano tem até vergonha de falar que é corintiano. Levanta a mão, quem que é corintiano? Então deixa eu ajudar. Ah lá, aparecendo, deixa eu apertar um pouquinho. Tem mais algum corintiano aqui? Tem um palmeirense? Seja sincero, pelo menos uma, duas. Tem São Paulino? São Paulino tem lá, apareceu mais, tá. Deixa eu falar uma coisa lá. Vamos pegar os corintianos, porque nada contra os corintianos, mas corintiano, misericórdia. É aquele que, timão do coração, não é assim? Que ele pode estar perdendo, pode estar ruim que for, mas meu timão, é assim ou não é? Pega uma camisa, cadê? Eu perguntei, acho que tinha mais, era São Paulino. Quem que é São Paulino? São Paulino. Aqui, o casal aqui. Seu nome? Reginaldo. Se eu te desse uma camisa bonita, mais bonita do Corinthians, você aceitaria? Não? Ah, pastor, o rapaz falou para mim de manhã, pastor, não, eu até aceito, não sou materialista não. Eu falei, tá, mas você colocaria e sairia com ela na rua? Ah, pastor, aí já não dá. Não, por quê? É aquela lealdade com um time de futebol. Não estou dizendo que é errado, eu gosto, gostei mais, hoje já tá assim, tanto faz para mim. Mas tem essa lealdade, tem ou não tem? Tem. Um time de futebol. Você quer ver? Tem gente que é leal, é exclusivo na vida dela. É uma marca de roupa, só compra daquela marca. Tem gente que é loja, só compra naquela loja. Tem gente, eu tenho experiência na minha casa, tem gente que só compra num mercado só. Na minha casa. Tem um mercado do lado da casa. Não, mas eu gosto de comprar naquele lá. É assim ou não é? Tem gente que é leal, fiel. Um supermercado. Agora eu vou apertar um pouquinho mais. Tem gente que é leal à marca de uma cerveja. Só bebe uma. Pior ainda, tem gente que é leal até à marca do cigarro. É ou não é? Só fuma daquele. Se chega lá não tem daquele, tem daquele lá, tem que ser do, como é que é, do vermelho, do azul, do preto, sei lá. Se não tiver, o que a pessoa faz? Vai procurar em outro lugar. Tem exclusividade até para se matar. Já que é para se matar, tem que ser com aquele lá, o do vermelho, que é o que eu gosto. Estou botando na ferida, né? Mas às vezes não tem exclusividade com Jesus, irmão. Só Jesus não pode ser o único. E isso que eu estou falando para você, é para você viver coisa de Deus que você não viveu ainda. Pessoa que não tem exclusividade com Jesus, que não tem Jesus como único, vai viver alguma coisa ou outra, Deus não vai deixar de responder. Mas não vai viver aquele que colocou Jesus como único na sua vida. Não vai viver igual. Entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Você pega a Bíblia, você vê homens, você vai ver o que é compromisso. Estava comentando Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma estátua
E falou assim: todo mundo tem que se dobrar diante dela. Quando tocar lá os instrumentos, vai tocar trombeta, escutou os instrumentos, todo mundo se dobra. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nós não nos dobramos, só nos dobramos diante de Deus. Isso é o quê? Compromisso. É só Jesus. Aí tocou os instrumentos, eles não se dobraram. Alguém mandou avisar Nabucodonosor: tem 3 lá que não se dobrou não. O homem ficou furioso: cadê? Traz aqui. Eu quero ver se é homem para falar na minha frente que não vai se dobrar. Isso eu estou colocando, tá? Chegaram lá, na frente de Nabucodonosor: vem cá, foi de propósito que vocês não se dobraram? Ô rei, nós não necessitamos de responder isso ao Senhor. Eu vou dar mais uma chance. Mais uma chance. Aumenta a fornalha 7 vezes mais aí. Vai tocar de novo. Vou dar uma chance para não falar que eu não sou ruim. Se vocês não se dobrar, vocês vão para dentro da fornalha. Ô rei, se a gente estiver aqui, a gente vai. Mas a gente só adora a um Deus. Diga glória a Deus. Isso é compromisso, irmão. A Bíblia diz que tocou de novo e eles não se dobraram. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou furioso, mandou os soldados pegarem e lançarem ele. Tão quente estava a fornalha que os soldados que foram jogar eles lá dentro morreram. Pode ler, está na Bíblia. Morreram de tão quente, porque a palavra do rei apertava e devia estar muito nervoso. Vai, joga esses caras aí dentro. E eles, com medo, foram jogar, deviam ter se aproximado demais. Morreram uns soldados e eles caíram lá dentro. Quando eles caíram lá dentro, Nabucodonosor olha. E o que o Nabucodonosor vê? Eram 3. Lá dentro tinham quantos? 4. Meu irmão, é isso que é compromisso. Quando alguém tem um compromisso de verdade, desse jeito com Deus, a pessoa pode entrar dentro do fogo, Deus entra junto com ela. Deus entra junto com quem tem compromisso com Ele. Se a pessoa passar por uma dificuldade, por causa do compromisso que ela tem com Deus, Deus entra junto. Deus não fica só olhando, Deus diz: não, vou te livrar. Não, Ele entra junto. Porque Deus é Deus de compromisso. Aquele seu amigo lá do tamo junto, pode esquecer, que a hora que você cair dentro do fogo, ele cai fora. Tamo junto, não é assim? Agora é assim, né? Conta comigo aí, viu? Precisa para você ver. Como que é o negócio que eles fazem lá? A gente fecha junto, é assim, né? A gente fecha junto, tamo junto. Precisa para você ver dele, para onde que você vai achar ele. Irmão, o verdadeiro compromisso que tem com você é Deus, irmão. Se você cair na fornalha, Ele entra junto. Mas isso é para quem tem o quê? Compromisso. Você quer? Pastor, eu quero. Você pode contar com Jesus. Na hora que você mais precisar. Ele não te cobra 1 centavo, mas Ele cobra compromisso. É isso que Deus quer. Eu estava falando, irmãos, a respeito dessa questão, né, de cobrar. O que é compromisso? Esses dias atrás, não vou citar nomes, é uma coisa muito particular. Eu procuro ser muito ético. Você não imagina, você nem vai sonhar quem seja. Mas uma pessoa esses dias me procurou. Pastor, preciso de uma ajuda. Ora por mim. E aí a questão dessa pessoa ficou tão difícil, ela entrou num desespero. Você sabe o que essa pessoa fez? Um dia ela viu um anúncio lá de uma benzedeira. E o desespero bateu, ela disse: vou lá, vou atrás. Pegou e foi. Aí chegou lá só para fazer a sessão. É tanto para fazer a sessão. Aí já cobrou tanto. E eu falo assim, né? Você pode me procurar a hora que você quiser, o pastor. Qualquer pastor é assim. A gente cobra 1 centavo para te atender. E aí dizem por aí que o pastor é que é ladrão. Na igreja é que pede muito. Escuta só, escuta. Aí ela falou assim: olha, o que foi feito aí para ela foi uma coisa muito feia, muito grave, foi grande. Para combater, tem que ser uma coisa maior ainda. E aí sabe o que vai acontecer? Tá aí agora. Então, vamos ter que fazer uma coisa grande, vai precisar de tantos bodes. Cada bode é R$1.500. R$13.000. A pessoa falou: eu pago. Para resolver o problema, eu pago. Foi lá,
Juntou daqui, juntou dali, catou a colar, pediu adiantamento, não sei da onde, vendeu não sei o quê. Olha para você ver, escuta o que eu estou lhe falando. Hein? E foi lá e pagou. Isso não é a primeira vez que eu escuto, eu já vi coisa pior. Pagou. Resolveu o problema? Não, piorou mais ainda. Não resolveu. Vai ter que continuar fazendo. Agora mais 1.500 para não sei o quê. Agora mais 1.000 e não sei quanto para não sei o quê. Ele se chega, desligou o telefone e jogou fora o chip. Porque ainda ficava ligando, ameaçando. Se você não fizer, falou que vai piorar, hein? A entidade desceu aqui e falou que vai matar. E vai fazer não sei o quê. E pela misericórdia de Deus, quando estava lá no fundo do poço, lembrou da família que é de Jesus. Lembrou dos parentes. Olha, me fala, vocês vão na igreja, me ajuda. E aí nós chegamos lá, pastor, quanto que é? Eu falei, não é nada. Mas nem a gasolina que o senhor gastou para poder ir lá? Eu falei, não, nada. Centavo. A única coisa que Deus quer, o que é? Compromisso. Deus abençoou, resolveu o problema, irmão, para a glória de Jesus. Não é para a glória do pastor, não, para a glória e honra de Jesus. Agora tenha o quê? Compromisso. Deus não cobra um centavo, irmão. Vai por aí que você vai ver como que a coisa é feia. O diabo ele vem para matar, fazer o quê? Roubar e destruir. Me lembro, não é a primeira vez como eu estou falando, me lembro de um casal de empresários aqui de Guararapes, para essa região aqui. Eles tinham falido por causa de um espírito que vinha e baixava em alguém da família constantemente, falando assim, olha, tem que pagar tanto, porque senão vou levar. Não, pelo amor de Deus. E a pessoa esperar 30 mil uma vez, 20 mil na outra vez, e por aí foi. E foi carro, e foi mais o quê, e foi mais não sei o quê. No final, quando eu estava lá na miséria, pela misericórdia, ouviram a palavra, procuraram Jesus e se libertaram. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, Deus não cobra nada. Tem gente que parece que acha difícil servir a Deus. Porque é difícil, porque não pode isso, que não pode aquilo. Não, você pode. Você pode fazer tudo o que você quiser, estando na igreja. Faz. Só que quando você faz o que você quer, você vai ter que arcar com as consequências também. Porque as leis de Deus não são, meu irmão, impedimento. Fala assim comigo, as leis de Deus são livramento. Tem gente que não entende isso. Quem tem pai e mãe, quem teve pai e mãe rígida ou rígido aqui, levanta a mão. Eu te pergunto, você hoje, você entende o que eles fizeram com você, sim ou não? Foi livramento. Se teu pai tivesse deixado você andar com quem você queria andar, você não estava aqui. Se tua mãe quisesse deixar você ir onde você queria ir, talvez você não estivesse aqui. Concorda comigo, sim ou não? É igual a lei de Deus. Então ninguém é obrigado, Deus não obriga ninguém. A única coisa, meu irmão, que Deus quer é te livrar. Então, às vezes, do jeito que as pessoas falam, parece que é difícil servir a Deus. Porque não pode isso, não pode aquilo. Não, não é que não pode, pode! Sempre me falaram isso, eu não quero ser crente, porque esse negócio de ser crente não pode isso, não pode aquilo. Eu sempre falo, eu posso, só que eu, por amor ao meu Jesus, escolhi não fazer, e por amor a mim mesmo. Decisão que eu tomei, não me arrependo um segundo. Enquanto os da minha idade, na minha época, seguiram outro caminho, hoje não estão nem aqui para contar a história. Não me arrependo nem um segundo. Glorifico a Deus pelo compromisso que eu assumi com Jesus lá atrás. É decisão sua. Hoje Jesus está lhe colocando compromisso, só que compromisso com exclusividade, tem que ser Ele e só Ele. Por quê, pastor? Eu vou te mostrar. Vamos lá para Tiago, que eu já encerro. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem está entendendo, diga amém. Tiago 4, 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Lembra que eu perguntei para você se você dividiria seu marido, sua esposa, seu noivo, sua noiva? Você disse, não, pastor, de jeito nenhum. Claro, ninguém gosta. Todo mundo tem ciúme de quem tem compromisso, quem assumiu um compromisso. E o Espírito Santo não é diferente. Vamos ver Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim.
adúlteros e adúlteras. O que é adultério? Olha para o pastor. Adultério não é só o marido trair a esposa trair o marido. Adultério é toda quebra de compromisso, seja onde for. Por exemplo, se você pega um produto que ele é de uma marca, ele é fiel àquela marca, tem as características daquela marca, tem a qualidade daquela marca, e você pega aquele produto e faz outro parecido, mas que não é o mesmo, você fez o que com aquele produto? Você adulterou ele. Ou se você pega um produto que veio já com aquela qualidade, daquele jeito, e você muda alguma coisa, o que você fez com aquilo? Você adulterou. Você quebrou um compromisso, uma coisa fiel. Toda quebra de aliança fiel é adultério. Então não é só entre marido e esposa. Todo cristão, meu irmão, que serve a um Deus fora do seu compromisso com Deus, ele está em adultério, não físico, mas espiritual. Tem gente que não tem compromisso com Deus, eu estava dizendo aqui, tem gente que tem compromisso com a resposta, com a bênção. Ele está aqui, ela está aqui, buscando por alguma coisa. Se Deus demorar muito para responder, ou se ele achar que Deus não está respondendo do jeito que gostaria, ele sem cerimônia nenhuma, ele vira as costas e fala, vou lá do outro lado, vou lá na macumba que lá vai resolver. Se lá resolver, para mim tá bom. Porque não tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com o ganho, com a resposta. Irmão, Deus não tem prazer em abençoar uma pessoa assim. Deus não tem prazer em abençoar ninguém assim. Deus tem prazer em abençoar quem tem compromisso com Ele, não só com o que Ele pode dar. Não só com a resposta. Estou indo lá na igreja, estou vendo, vamos ver se Deus vai responder, se Deus vai fazer. Se não fizer, até tal dia, até tal hora, já estou procurando outro lugar. Não tem como Deus assumir um compromisso com você se você ainda não tem esse compromisso, você ainda está agindo como adúltero. O relacionamento da igreja com Cristo, ele é simbolizado pelo relacionamento de um noivo com uma noiva. Não tem como a noiva, aquela que está comprometida, hoje está com ele aqui, mas se ele não a satisfez, está com outro lá no outro dia. Se não satisfez, vamos procurar outro. Não, meu irmão. Olha o que ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. O que é constituir-se? É uma posição que você já se coloca automaticamente, sem precisar escolher. Você escolheu ser amigo do mundo, então automaticamente você já se constituiu o quê? Inimigo de Deus. E é preto no branco. Estava dando risada que eu falei que eu vi uma pastora japonesa. Ela falou uma coisa engraçada: com Deus é preto no branco, não tem cinza. Eu falei, é isso aí. E é verdade. É uma coisa automática. Não, pastor, Deus me livre de ser inimigo de Deus. Não, e ser inimigo de Deus ninguém escolhe. É constituído quando deseja ser amigo de quem? Do mundo. Se torna já automático inimigo de Deus. Então veja bem. Por isso que eu falei que os dois não dá. Os dois não dá. A amizade com o mundo, e quando eu falo mundo, é as práticas mundanas. É a prática desse mundo. Irmão, não tem como. Não, pastor, olha, você sabe como é que é só social, a gente tem amigos e tal. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. O dia que você assumir um compromisso verdadeiro com Deus, sabe o que vai acontecer com você? Eu falo de experiência própria. Quando você assume um compromisso verdadeiro com Deus, você vai começar a ser excluído de certas rodas. Você sabia disso? É só você ler o Salmo capítulo 1, versículo 1. Lê lá que você vai ver. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda de quem? Não dá para você, ou moça, ou mulher, ou irmã, tem um compromisso com Deus e está naquela rodinha onde ainda tem aquela conversa. Nossa, você viu aquele homem?
Você viu aquele que entrou agora? Você viu aquele que está não sei aonde? Ah, se eu não fosse casada. Não dá mais. Não dá. Se você tem um compromisso com Deus, isso aí tem que mudar. No momento que você assume um compromisso com Deus, isso muda. E você, meu irmão, da mesma coisa. Não tem jeito. Você assumir um compromisso com Deus e você ficar nessas rodinhas. Você viu aquela lá? Rapaz. Não dá, meu irmão. Como eu estou dizendo para você, por experiência própria, eu me lembro, eu já contei aqui na faculdade, quando eu chegava lá, né, as rodinhas, aí começava, né, aquelas conversas todas. Você sabe como que é? Tinham 3 coisas que eu fazia. Ou eu ficava em silêncio, ou eu me retirava, ou eu repreendia. Sempre essas 3 coisas. Com sabedoria para ver qual era a melhor opção naquela hora. Ou era se retirar, ou ficar em silêncio, ou repreender. Sabe o que começou a acontecer com o tempo? Eles começaram a me respeitar. Quando eu chegava na rodinha, diante do Espírito Santo, igual essa luz que está aqui, ó. Chegava na rodinha, falava assim: ixi, ó, para de falar essas coisas aí porque o crente chegou. Ó, você sabe que não pode falar palavrão, respeita o rapaz aqui. Mudou. Eu não achava ruim não, eu gostava. Porque quando você assume um compromisso com Deus, você chega na roda dos escarnecedores, ou ela deixa de ser roda dos escarnecedores, você tem que sair dela. Quem está entendendo, diga amém. Não dá mais para ter as duas coisas. Aquele que assume a amizade com o mundo se torna inimigo de quem? De Deus. Olha o versículo seguinte, agora é forte, presta atenção. 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, à toa, né? É por acaso que a Escritura diz: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ponto de interrogação, uma pergunta. Você está achando que é à toa que a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem o quê? Ciúmes? Irmão, eu digo para você, o Espírito Santo que habita em você tem ciúme de você. O Espírito Santo não aceita a mesma boca que no domingo está adorando Ele, louvando Ele, amanhã está falando palavrão do outro. Amanhã está usando a mentira do outro. E tem muito cristão que mente até hoje. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. João 8,44 a Bíblia diz: o diabo é o quê? O pai da mentira. A mentira é do outro. Irmão, Deus tem ciúme, a tua boca é para louvar Ele. E você louva a Deus toda vez que você diz a verdade. Mas eu vou ter um prejuízo. Diga a verdade, quem fala a verdade manifesta a justiça. E se você dizer a verdade por ter compromisso com Deus, Deus vai te honrar. Você não vai ter prejuízo. Qualquer porta que se fechar vai abrir 2 no lugar. Tem gente que não está crescendo na vida que ainda mente muito. Ainda mente demais. Ah, mas passou só palavras. Os olhos que pertencem ao Senhor, hoje está aqui lendo a Bíblia, amanhã está lá na tela de um computador, na tela de um celular, vendo que não deve. O Espírito Santo tem ciúme. Não, mas é só foto. Imagina se o seu marido, a sua esposa tivesse um ex, e um dia você chegasse e estivesse lá vendo as fotos da ex. O que você faria? Você ia gostar? Só foto, não tem problema. Você não gostaria? Está lá vendo aquilo que não deveria, está falando aquilo que é do outro. Meu irmão, tudo que é do outro, o Espírito Santo tem ciúme. Ele quer que você seja exclusivamente dele, amém? Porque o compromisso que ele tem com você, meu irmão, não é de brincadeira. Deus não brinca com você. Deus não brinca com ninguém. Diga glória a Deus. Então assuma um compromisso verdadeiro com Deus. Sabe o que eu falo do batismo, por exemplo? Tem muita gente que até hoje não tomou a decisão de se batizar, não é todo o caso, tá? Mas tem muita gente que até hoje não tomou essa decisão de descer as águas porque tem medo de ser exclusivamente de Jesus. Tem
tem medo desse compromisso fechado. Mas se eu assumir um compromisso com Jesus, e aí? Não vou poder mais fazer aquilo que eu fazia, não vou poder mais fazer isso, mais fazer aquilo, mais fazer aquilo outro. Ela quer o bônus, ele quer o bônus, mas não quer o ônus. Irmão, eu te garanto, se alguém tem coragem, como eu falei no início, né, de abrir mão dos seus sonhos, da sua vida, do seu plano e entregar a Deus, essa pessoa vai viver tudo, coisas muito maiores que ela viveria nos próprios planos dela. Quem crê neste amém? É uma decisão. Se você encontrou uma pessoa e você sente que aquela pessoa é a pessoa que Deus preparou para você, você não quer nenhuma outra para o resto da sua vida. Você quer aquela pessoa. O que você faz? Você se casa. Só que a pessoa pode mudar, pode ou não pode? Sim ou não? Alguém se casa para se separar? Não. Mas a outra pessoa você não responde por ela. Pode ser que em algum momento da vida ela vire a cabeça e mude. Pode acontecer ou não pode? Sim ou não? Aconteça uma separação. Com Deus você não tem esse risco. Deus não muda. Agora quem pode mudar é você. Se você tomar uma decisão de assumir um compromisso com Jesus, lute para permanecer, porque o risco de Deus mudar você não vai ter. Deus permanece sendo o mesmo. Você quer hoje um compromisso com Jesus? Fique de pé, vamos ficar de pé. Isso, por favor. Eu vou fazer uma oração, 3 orações aqui. Vai ser muito forte essa oração que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou fazer uma oração para quem quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pastor, eu quero isso para a minha vida, eu quero um compromisso verdadeiro com Deus. A segunda oração vai ser para aquele que já tinha aceitado Jesus, mas que talvez estava meio balançando aí. Estava meio lá, meio cá, estava distante, tinha se afastado. Você vai voltar hoje para a presença de Deus.